Saúdo a todos com a paz e as misericórdias de Deus. É exatamente desses dois atributos de Deus que nós estamos precisando, de paz e de misericórdia, nesses dias tão difíceis. E hoje à noite nós vamos pensar um pouco num tema que não tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. E o texto está aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17, até o 20, que fala sobre alegria. Vamos ver aqui o que nós podemos ver na palavra do Senhor para a nossa edificação. Lucas 10, versículo 17 a 20. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Vamos orar. Nosso Deus, queremos entregar nas tuas mãos esse momento, onde a tua palavra será exposta e muitas pessoas irão ouvir. Oramos, ó Pai, que o Senhor faça a obra que o Senhor deseja. Guarda nossos corações e nossas mentes agora. Em nome de Jesus, amém. Então esse texto fala de alegria. O que Jesus está falando aqui a respeito do retorno desses 72 que foram enviados por ele para que pudessem levar o Evangelho e socorrer muitas pessoas com a palavra de Deus. E eles tiveram muitas experiências nessa viagem e voltaram felizes pelo fato dos demônios se submeterem a eles por causa do nome de Cristo, por causa da autoridade do nome de Cristo. Então, o Senhor aproveitou essa oportunidade para mostrar para eles que existia algo muito superior em relação à alegria do que experiências aqui embaixo. Então, o momento em que nós atravessamos não é muito propício para esse tema. O que estamos enfrentando nos leva mais a um sentimento de preocupação e de tristeza. E o momento facilmente nos leva a perder o foco e dirigir nossas atenções para o que está nos sufocando. Então, esse momento é um momento atípico. Nossa rotina foi alterada. Por exemplo, precisamos ficar em casa, talvez coisas que muitas pessoas não gostam de fazer como sua rotina, mas agora nós estamos forçados a ficar. Isso envolve não ir à igreja, não ir ao trabalho, não ir à escola, não ir ao lazer, etc. Essas coisas nos preocupam, nos entristecem. Realmente, pandemia é um negócio muito triste. Porém, para nós cristãos, os motivos para nos alegrar e nos estimular são muito maiores do que aqueles que causam tristezas e preocupações. Eu quero extrair desse texto aqui alguma coisa que possa nos levar a pensar que existem coisas muito superiores que podem sufocar aquilo que tem nos sufocado. Então, conforme o texto de Lucas, Jesus fala que vocês devem se alegrar, meus discípulos, pelo fato do nome de vocês estar escrito nos céus. É o que diz aqui o versículo da palavra de Deus, no capítulo 10, versículo número 20. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ser cidadão do céu é motivo de grande alegria para os cristãos, maior do que submeter os demônios aqui embaixo. A experiência de ter a certeza absoluta que os nossos nomes estão escritos nos céus é muito maior a alegria quando nós começamos a pensar na realidade que os nossos nomes estão registrados nos céus. Nossa prioridade deve estar no lugar certo. E esse lugar é o céu. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 23, o escritor ele diz que está escrito assim: a igreja dos primogênitos registrados nos céus. Isso nos alegra o coração.
Isso nos anima bastante, quando nós meditamos nessa realidade. Não entendemos muito bem o que significa estar escrito. Será que tem livros, materiais lá em cima? Isso não importa. O que importa é que os nossos nomes estão registrados e Deus está dizendo que isso é verdade. Pelo fato de nossos nomes estarem escritos nos céus, é um motivo de grande alegria. Não vai ser nenhuma pandemia que vai arrancar isso dos nossos corações. Outra verdade nas Escrituras que nos alegra o coração é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre onde é a nossa pátria. Os nossos nomes não somente estão escritos nos céus, como também a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é lá no céu, como ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo número 20, quando diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Ele, pelo seu poder eficaz, de sujeitar a si todas as coisas. Então nós temos aqui, no texto de Filipenses, o fato de que a nossa pátria não é essa. Pedro fala sobre nós sermos peregrinos. Nós sabemos disso. Nós não vamos ficar aqui eternamente. Esse não é o nosso lugar definitivo. Nosso lugar está no céu. A nossa pátria é lá, o nosso nome está lá. E isso para sempre. Então, a nossa morada aqui, os nossos nomes registrados aqui embaixo, tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai ser perdido. O que vai permanecer são os nossos nomes nos céus, a nossa pátria eterna nos céus, são motivos de muita alegria para nós. Mas existe um motivo ainda muito maior do que esse, de ter o nome escrito no céu e a pátria ser lá, porque o maior motivo que me exulta de alegria, e pode exultar você de alegria, é o fato de que o Senhor Jesus Cristo está lá. E Ele retornará para nos levar para junto de si. E meus irmãos, Ele tem um grande prazer de ter cada um de nós ao seu lado. Esse é um desejo dele. Lá em João 14, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa última parte é muito importante, quando ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor tem prazer que cada um de nós esteja ao seu lado. Isso é um prazer dele. Muitas vezes os crentes não pensam muito nisso, querem adiar a sua ida, ou têm medo, mas vamos lembrar que o Senhor nos quer ao seu lado. Na oração do Getsemane, no capítulo 17 de João, Jesus Cristo ele fala algo mais profundo ainda. Ele diz assim: Pai, a minha vontade é que estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. A minha vontade é que estejam comigo. Pode ser até que muitos crentes não tenham vontade de estar lá agora, mas ele quer que nós estejamos com Ele, para que vejam a minha glória, ele diz. Irmão, nós temos coisas espantosas reservadas para nós no céu, conforme o apóstolo Paulo mesmo disse, que ele foi levado em espírito ou não, corpo ou fora do corpo. Ele disse que viu coisas inefáveis que não é permitido falar a homem mortal nenhum. Não foi permitido Paulo falar o que viu. E agora Jesus disse: para que vejam a minha glória. São coisas fantásticas que nos aguardam. Não vai ser uma pandemia que vai tirar nossa alegria dessa esperança maravilhosa que nós temos. Somente essas verdades bastariam para infundir alegria em nossos corações. Não precisaríamos de muito mais recurso, não. Essas verdades refazem as nossas forças. Como o salmista diz no Salmo 138, andando eu em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Enquanto nós não estamos na presença de Deus, nosso lar celestial, Deus ele sabe muito bem como nos confortar e refazer a nossa força, estando no meio de tribulação, como nós estamos passando nesse tempo agora, não sabemos o que nos aguarda para frente. A alegria do Senhor nos reanima. Foi isso que Neemias fala aqui no capítulo 8. A alegria do Senhor é a nossa força. Realmente, irmãos, não dá para entender muito esse versículo, não. Tem coisas muito difíceis. Mas nós vamos partir do pressuposto de que o Senhor é o
o âmago da alegria, a origem de toda alegria. Então, a sua alegria que nos fortalece. Não é a alegria que eu busco neste mundo passageira para superar horas difíceis, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, diz o livro de Neemias. Ele é a fonte de toda alegria e de todo contentamento. Não precisamos de nenhum recurso humano para termos alegria e contentamento, porque jamais chegará perto do contentamento, da alegria que o Senhor nos dá. Nós precisamos enfrentar os males deste mundo com esperança no futuro, nas promessas de Deus. Mesmo a gente estando tristes, nós estamos alegres. Um paradoxo? Sim, é um grande paradoxo. Para o mundo isso é. O homem sem Deus não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E muitas vezes também nós não entendemos direito esse paradoxo. Eu estou triste, mas estou alegre. Isso é obra de Deus. Mesmo com medo e preocupados, nós estamos alegres. Deus nos ajude, meus irmãos, a enfrentar as lutas pensando nessas verdades. Agora, pandemias do passado ensinaram alguma coisa para a humanidade. Quando houve peste bubônica na Argélia em 1940 aproximadamente, quando houve a peste negra no ano de 1350 e pouco, que matou milhões de pessoas, essas pandemias ensinaram alguma coisa, nos ensinam hoje alguma coisa. Por exemplo, o medo deve nos levar à reflexão. A epidemia é uma oportunidade de reaproximar as pessoas. Não é somente solidão, trancado em casa, mas a pandemia está trazendo reaproximação e reflexão e também consideração a respeito da nossa vida. Elas são prejudiciais, mas nós precisamos tirar lições para a vida. Os cristãos podem fazer isso com a ajuda de Deus. É um momento para repensar na vida. Quem somos de fato? Será que a pandemia nos ajuda a perceber que somos fracos? Todo aquele movimento que tem ocorrido na Itália, que causa uma profunda tristeza, de caminhões e caminhões cheios de corpos, especialmente de idosos, ricos e pobres, analfabetos e letrados, foram jogados no mesmo lugar, cremados no mesmo lugar. Será que a epidemia não pode nos trazer à memória que somos fracos? Que precisamos de um Deus poderoso para ter misericórdia? Porque estamos aqui no mundo, nós temos visto manifestações nesses dias de pessoas que pedem misericórdia a Deus, pessoas que há meses atrás, ou um mês atrás, zombaram do seu nome. As dificuldades na vida levam a gente a pensar na nossa fraqueza e na nossa dependência de Deus. Pense, meu amigo, na realidade de um Deus misericordioso e justo que deve ser temido, que os homens não o temem por natureza. Conforme diz o texto de Romanos, os homens não o temem por natureza. Diz o texto lá que os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. Se afastaram de Deus, mas numa hora dessa começam a pedir misericórdia. E eu creio que esse é o caminho mesmo. Deus está permitindo tudo isso para que o pecador busque socorro